Já está no ar mais um episódio do Arenales Homeocast. Nossos estúdios, a doutora Maria do Carmo Arenales. Tudo bem, doutora? Que bom estar aqui com vocês. Na verdade, estamos aqui também com o doutor André Vinícius. Médico veterinário. Tudo bom, Tudo doutor? bem, prazer estar aqui também com vocês. Prefiro chamar de André. Isso, mais informal. Pode chamar. Antes de começarmos o assunto, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Doutora, hoje é quase que uma comemoração. Na verdade, é uma comemoração Então vamos lá, né? de um medicamento que a doutora desenvolveu há 40 anos, doutora. Porque assim, tudo tem uma história, tem um início. Nós vamos falar de mastite e homeopatia, Um né? medicamento que a doutora desenvolveu para controle e tratamento. Da De mastite, mastite. qualidade do leite, aumento de produção, porque uma coisa leva a outra, na verdade, né? Existem consequências E, querendo ou não, a gente vai ter que voltar um pouquinho à no história tempo. para a senhora contar como que foi esse desenvolvimento, como surgiu a necessidade, se foram os produtores que procuraram a senhora. Então, quando eu era estudante de veterinária, eu já estava sempre com produtores rurais de leite, que não tinham a tecnologia que se tem hoje. E aí, o que acontece? Era aquela queixa, o antibiótico não funciona, tem que vender um leite melhor, com qualidade, porque senão a cooperativa não aceita, recusa, não pode ter resíduos, e o antibiótico não funciona, e o preço do antibiótico. E aí eu me formei. E eu estou falando isso, era fora da faculdade, não era dentro da faculdade, porque era uma tecnologia muito simples. Aí eu me formo e continuei trabalhando com os produtores de leite. E aí o mesmo questionamento. O antibiótico não funciona, a resistência, o resíduo, a qualidade do leite, mais normativas do Ministério da Agricultura, se implantou os resíduos do antibiótico, porque sempre o leiteiro paga primeiro, né? Sim, A sem conta. dúvida. Sempre vem para o leite. E aí eu fui buscando novas tecnologias e fui estudando até encontrar a homeopatia. E eu tinha uma pressão muito grande no campo. Era um Pra- desafio. Sim, para encontrar uma resposta. E aquela inquietude, né? Eu já era bióloga, veterinária, e aquela inquietude, né, dentro de mim. E aí, eu encontrando a homeopatia, houve o desenvolvimento do produto, né? Aí já estávamos um pouco mais para frente, já havia iniciado essa luta com o Ministério da Agricultura para o licenciamento do laboratório, de produtos, e aí testando o produto e desenvolvendo. E aí, André, qual a inquietude que temos hoje? Vamos falar sobre mastite e fatores homeopáticos. É até Mastite, interessante a senhora homeopatia. comentar isso, né, sobre os fatores, né, na época que a senhora fez, porque hoje o campo, né, o desafio maior de tratamento de mastites aí é enorme, né? Nós identificamos, né, que os fatores hoje é uma ferramenta imprescindível para esse controle e tratamento. A gente trata, a gente cura, a gente previne de uma forma assim sensacional. Hoje os produtores sabem que os fatores homeopáticos hoje nossos, né, são ferramentas que precisam estar dentro das suas casas, dentro das suas propriedades, que controla realmente. Por isso que muitas das vezes a gente, né, tem essa curiosidade, né, o que levou a senhora olhar esse medicamento, né, com todo esse carinho, com todo esse profissionalismo, e transformar isso num medicamento de um sucesso estrondoso, porque hoje a gente não consegue tratar mastite sem os fatores. Ficou impossível. Acredito, porque assim, se a gente voltar para dentro do Uber o mesmo, a vaca mudou muito. Na verdade, sim, para a vaca a situação só piorou, porque agora as vacas são de altíssima produção, numa genética que se desenvolveu muito, muito, muito voltada à produção. A questão
para saúde, às vezes, não está tão voltada para a questão de saúde e produção. E aí a vaca, ela acaba ficando sem como se defender, porque ela tem que produzir, né? O Uber não suporta essa alta performance. Existem erros dentro do campo, claro, porque o ser humano erro de tecnologia. E aí, para onde correr? Não é matar a bactéria. Você tem que imprimir saúde. E o medicamento, os fatores homeopáticos conseguem imprimir saúde. E aí a gente consegue aumentar a produção do leite, e essa produção do leite com qualidade. Porque, na verdade, não é o medicamento que faz isso, é a própria vaca que faz isso. Porque quando a gente vai abaixando o número de células somáticas, vai aumentando a produção. E tem mais a questão do resíduo. Carência zero para os homeopáticos, acima da 12ª Hahnemanniana. Doutora, essa questão, né, que a senhora sempre deixou claro para nós, no laboratório, sobre resíduo, ela é muito séria, né? Nós sempre levamos muito em consideração essa questão resíduo, né? Os fatores hoje, né, para mim e para a nossa gama de distribuidores e parceiros, sabem da qualidade do medicamento, que é o único medicamento, eu posso falar isso de boca cheia, não só porque a senhora está aqui, a senhora sabe muito bem que eu sou um veterinário a campo e estou vendo a questão prática, né, que não deixa resíduo, né? Nós estamos vendo hoje suplementos, outras empresas que colocam vários outros produtos dentro enchem medicamentos inúmeros no mercado, mas igual os fatores, é inacreditável, faz os exames que fazem, não dá esse resíduo. E o resíduo sempre impactou desde a época da senhora até hoje? Sempre. Eu acho que antes de mim, antes de eu ser uma estudante, ele já impactava. Sempre. Sempre houve uma busca, né? Os ministérios de agricultura do mundo todo já tentavam fazer esse controle, hoje já se faz, a OIE tem esse controle mundial, né? Porque aí já é uma questão de saúde única, porque nós estaríamos bebendo esses antibióticos todos através do leite, né? E aí a gente vai ter resistência contra uma porção de antibióticos que a gente precisaria, talvez alguém estaria tomando, e aí não iria responder numa necessidade. Então, sabe quando o buraco é muito mais embaixo? Sim. A gente pensa, mas é um antibióticozinho lá para vaca. Aí depois, hoje também assim, o pessoal fala, mas tem carência. Você pega e joga aquele leite fora. Quem paga aquele leite? Sim, muitas pessoas pagam. Muitas pagam. Aí o leiteiro, né, o produtor rural, ele está perdendo aquele dinheiro. Aí ele pega e dá para o bezerro, para a bezerra. Aí aquela geração de novilhas, elas já nascem, já vão se produzir com resistência, já são desenvolvidas com resistência àqueles antibióticos. Então a gente vai levando isso para frente, para frente, para frente, e é um buraco negro. E com a gente não. Não tem nada disso, muito pelo contrário. A gente vai criando gerações cada vez mais fortes, mais resistentes, com mais vigor, que é o que falta no campo, vigor. Essa frase que a senhora falou realmente é impactante, né? Porque os animais, mesmo sendo os mesmos animais, como a senhora disse anteriormente, mas o manejo mudou muito, né? Essa questão de tecnologia, vacas que sofrem estresse muito grande, de manejos terríveis, e o que não muda foi o medicamento, né? O medicamento é o mesmo. E o que esse medicamento faz hoje é uma revolução a nível de tratamento de mastite, né? Então sempre foi uma pergunta que eu quis fazer, e muitos colegas sempre me perguntaram, né? O que tem dentro do medicamento, doutora? Tem fatores homeopáticos, tem a saúde para a vaca, porque a glândula mamária, ela é a mesma. Dentro da glândula mamária, ela parece uns cachinhos de uva. É ali, dentro daquela glândula, que se produz
o leite. Então, lá que estão as infecções, as bactérias estão ali dentro. E o medicamento promove uma lise, abre-se aquilo tudo, os cachinhos de uva, sai toda aquela coleção de pus, tanto que no primeiro momento há um aumento das células somáticas, há uma eliminação daquilo tudo, uma depuração. Depois é que começa realmente uma produção sadia do leite, porque está tudo lá. E o medicamento homeopático, ele consegue entrar em barreiras que os antibióticos não conseguem entrar. As pessoas pensam, mas dentro do globo ocular, próstata, tem uma porção de barreiras que é impossível de chegar. Homeopatia chega, porque é energia. Então chega dentro daqueles glomérulos todos. E aí, por isso que é o mesmo medicamento, desde o desenvolvimento desse medicamento, 40 anos, eu fui desenvolvendo, fui testando. A vaca mudou, mas a glândula mamária, ela é a mesma. Então, antes retiravam 5 litros de leite de vaca, hoje retira-se 70, 80 litros, 4 ordenhas. E aí, para a vaca, só piorou. Produtor, não, melhorou. Mas a gente tem que imprimir. Se a gente imprimiu quantidade de leite que nós estamos retirando, a gente tem que imprimir também muita sanidade, muita tecnologia para isso. A tecnologia dos fatores, ela entra numa fase, eu acho que muito importante no Brasil, porque a gente sempre falou, né, em prevenção de mastite, né, controle de mastite. Mas a senhora sabe, né, que os fatores, eles também curam a mastite. A gente faz tratamentos curativos de mastites terríveis, mastite clínicas que perdem vaca e elas voltam a estar produzindo. Teto perdido, volta a produzir. Vaca seca tem mastite. A gente trata a vaca seca, a vaca que está sendo ordenhada. A novilha, ela começa a ter mastite quando é novilha, porque ela tem um desenvolvimento genético para produzir muito leite. Então, ela nunca pariu, mas ela está tendo mastite. É incrível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente vê isso no campo. Agora, o que é maravilhoso é o seguinte, essa vaca tem muita produção. O que a gente faz? A gente muda a dose do medicamento. Altíssima produção, a gente trabalha com doses maiores. É curativo? Doses maiores. Estamos no preventivo? A gente maneja essa dose. E aí a gente vai ter leite de qualidade. Aí, mais sólidos, CCS baixa. E aí, o que acontece? O comprador desse leite, né, uma empresa, ou uma cooperativa, um laticínio, onde vai ser industrializado, ou se realmente, às vezes, a própria empresa que industrializa, às vezes se faz tudo, né? Uma economia circular, produz o leite, produz o seu queijo, o seu iogurte. Então, quem está pagando esse medicamento é o próprio laticínio, é o próprio laboratório, porque se reverte com tanto benefício que esse produto ele não tem custo de tanto benefício. Se paga pela qualidade do leite. Pela qualidade do leite. Matéria seca, CCS baixo, aumento de produção, vai somando. Outra coisa, quantas vacas que têm pouquíssima vida produtiva, às vezes 3, 4 ciclos e são descartadas. Aumenta, você já viu isso no campo? Sim, várias vezes, né? A vaca estaria condenada e aumenta o ciclo de produção. Ela envelhece no campo. Ela envelhece produzindo. no campo de uma forma assim, quase que nenhum veterinário hoje, né, que eu vejo, tem esse conhecimento que a senhora teve, na relação bem-estar animal, né, ver a vaca como um indivíduo diferente, né? E aí a gente começou, vida, né?
A gente começou a avaliar, né, desde quando a senhora começou a explicar isso para nós, né, para o nosso time da empresa, né, o que é ser um veterinário realmente homeopático, que trabalha com medicamentos, né, e fez com que a gente tivesse visto a veterinária de uma outra forma. Avaliando essa vaca, avaliando o rebanho de uma forma diferente. Então, hoje a gente consegue ver, né, que os fatores homeopáticos hoje, eles fazem um trabalho assim, praticamente maravilhoso em relação ao bem-estar desses animais. Transformam esses animais realmente em animais melhores, equaliza, né, deixa esses animais até com os hormônios de uma forma maravilhosa, né? E isso deixa todo mundo intrigado, porque essa tecnologia veio da onde? No meu cérebro. Uma bênção divina, né? Porque muito estudo, tem que se estudar muito, tem que ter muito conhecimento, né? E muito pé na vaca. Quando eu falo, estou pisando nos animais, você está pisando no esterco, né? Sim. Isso ali é o pé da vaca, está olhando, está acompanhando, está sentindo. E você tem que ver o animal como um todo, porque a homeopatia, ela vê o todo, ela não vê em partes. O Ellen é Isso é veterinário bonito, isso é legal. homeopata. Você não trabalha em partes. Ah, úbere. Só úbere, né? Só úbere, só úbere. Não existe, a vaca não é um úbere. A vaca não toda, ela tem desde olhos, tem de ouvido, tem a pele, né? A pele é atacada por muitos parasitas. Ela tem o intestino, tem os endoparasitas. Então ela tem esse todo e ela tem que se defender disso tudo. Então a gente tem que dar esse vigor para essa vaca. Ela tem que ser uma vaca feliz, né? Ela tem que ter brilho, brilho. Você já percebeu que vacas que usam nosso produto, elas têm a pelagem lisa, a sujeira não gruda no pelo? Essas são outras vacas, são outros animais. É uma doutora. outra oleosidade, Sim. né? Não fica... Eu já cheguei assim, tá no campo, aqui tem um gado, vamos pensar no gado branco, o Nelore. Aqui tem outro gado que não usa. Simplesmente o nosso gado que usa os nossos produtos, o Nelore, simplesmente são branquinho, branquinho. E tinha chovido. O outro todo cheio de barro. Sim. Ninguém tinha tomado banho daquele lado. Sim, é como se tivesse impermeabilizado. É. Aquela oleosidade natural. Porque tem vigor. Eu não estou falando que é o medicamento para mastite, Sim, porque é um gado que não utiliza esse produto. sim. Mas é que os medicamentos homeopáticos conferem o vigor. Esse é o grande objetivo dos fatores homeopáticos. Você tem que ver sempre o todo. E, Então, por isso que doutora, tem esse benefício. O que sim. mais que o povo fica vamos indagando? fazer uma pergunta polêmica para a doutora agora. Vamos aqui, lá, né? estou aqui para isso. Homeopatia demora, doutora? Demora, da manhã para tarde, para começar a eliminar todo aquele pus. Quanto pior a patologia desse úbere, mais rápido é a resposta. Quanto mais pus tiver lá dentro, quanto maior essa encrenca, mais rápido vai sair e vai começar a resposta. Aumenta aquela CCS, porque está lá dentro. Aumenta a eliminação daquele pus, aumenta aquele grumo, porque tem que jogar para fora. Não pode ficar lá dentro. E aí, se a gente faz uma organização da dose, do consumo, a gente tem aquele olhar, né? É isso que é importante, a gente saber organizar isso. Tanto que eu tenho maior zelo e eu cuido com vocês. Se o tratador não for um bom tratador, se o proprietário não for um bom proprietário, é melhor a gente nem fazer o tratamento. Isso é uma verdade. Para a gente não queimar o nosso nome. Não queimar o fator homeopático para mastite. Sim. Melhor não tratar. Tratar. Porque a pessoa tem que ter esse compromisso conosco. Sim. Porque a gente precisa dessas pessoas para nos ajudar. Porque se não chegar direito na boca da vaca, não vai. Então, não demora. A homeopatia, ela tem que ser muito bem indicada, manipulada,
Dentro do laboratório existe um controle de qualidade seríssimo, a forma como que ela é feita. Depois, as questões de transportes, da manutenção do medicamento, do armazenamento, a forma como ela é ministrada para a vaca, né, a dose correta. E aí, quando a vaca recebe, quanto pior o caso, mais rápido. Sem dúvida, né? É de manhã para tarde. Agora eu que vou fazer a pergunta polêmica. Homeopatia é cara? Não. Primeiro que se a gente for ver grama por dia, comparado com os produtos convencionais, é muito mais econômico. Começando por aí. Estamos falando de mastite, tá? Falando de antibiótico. Depois, é o medicamento que vai para a vaca, não é a vaca que vai para o antibiótico, para o medicamento. Você não aplica injeções, não tem que ficar colocando medicamento através do teto. Aí depois você não joga o leite fora. Já está se pagando. São centavos por animal. Centavinhos. Sim. Aí depois passou uns dias que aquele teto está se limpando. Aí a cooperativa já vem. Eu digo cooperativa, eu falo assim muito genérico. Aí quem está comprando aquele leite. Às vezes é laticínio. É, um laticínio, mesmo se é uma economia circular dentro daquela empresa, já começa a ter um ganho melhor. Produz mais queijo, mais iogurte, paga melhor, porque aumenta a produção, você sabe que aumenta a produção, se paga mais. Depois, aumenta a matéria seca, não é só gordura e proteína, aumenta a matéria seca, paga melhor. Reduz a CCS, paga melhor. Então, são vários índices que vão somando. Aí, se você for ver a balança, o preço de fatores homeopáticos para a mastite, o preço do leite, que era antes para depois, a conta... E não é só o leite, não. O queijo também. Qualidade no queijo, requeijão, esses produtos. Eu tô falando só assim, se a pessoa vender só o leite in natura. Sim, mas só os leite outros natura. produtos também, eles ficam diferenciados. Sim, você precisa de menos leite para produzir 1 quilo de queijo, porque tem mais matéria seca. Menos CCS. E vai, a gente volta naquela mesma conversa. Sim. E a vaca com mais saúde. Você falou, mas os hormônios. Claro, ela responde melhor a toda a tecnologia que você vai imprimir para fecundação. Ela tem uma vida útil muito maior. Então, se ela é uma produtora de genética, ela vai produzir mais bezerros por mais ciclos, vai produzir leite por mais ciclos. Então, assim, é aquele ganha-ganha. E tem a satisfação dos clientes também. Assim, né? O campo mostra, né? Em algumas regiões aqui que a gente atua forte na questão de leite, a satisfação, né? De ter um controle mais efetivo, né? Essa questão do custo, né? A gente, numa outra oportunidade, nós estávamos conversando, ainda se diz $900 para uma mastite, né? De custo, né? A nível Credo, por ano? Uma mastite, não só por ano, mas uma mastite clínica, né? Às vezes a pessoa gasta horrores, né? Mas $900 são 4 mil hoje. Quase 4 mil reais. Não chega a 4 mil, quase 4 mil. Hoje está 4 alguma coisinha. Na verdade é o seguinte, né, doutora? O que a gente acompanha... Mas o nosso produto não dá. Não chega aos pés disso. Hoje, ainda aumenta a produção, não perde o leite. Eu vou voltar a falar a mesma história. Sobre a questão de manejo, né? Hoje em dia, o que se tenta gastar com mastite a nível de medicamento químico é um horror, porque o pessoal vende aquilo que eles não sabem nem o que é. Então, vendem para tentar acertar o que é. Já os fatores não. Os fatores chegam no alvo, né? Eles pegam ali, fazem todo o trabalho, né? E você tem um custo pífio, de verdade. O que a gente tem que fazer, né? É colocar isso na cabeça do produtor e mostrar para ele o resultado. E resultado homeopático, né, dos fatores homeopáticos, já não tem mais aquela questão, né, do que eu acredito, eu não acredito. Não, acreditar, você acredita em Deus, né? O campo mostra, né, doutora? Porque antigamente falavam, né, você tem que ter fé,
Não, Você tem e que aí, Fé em Deus. não tem isso, trabalho aquilo. científico. Tem trabalho tem científico. trabalho científico. E até um ponto que eu queria falar com a senhora. A senhora participou, levou trabalhos científicos com os fatores homeopáticos em congressos internacionais. Sim, mas também existem publicados em revistas. Sim, também. A realidade dos fatores, ela já é uma realidade, né? O que se tem que fazer agora é o trabalho, né? É o manejo, né? A dedicação, como a senhora mesmo disse, né? É uma das coisas que a gente leva também para todos os nossos colaboradores, né? A questão da ética, né? A senhora sempre colocou a ética em primeiro lugar na empresa, Sim. nessa questão de vamos vender alguma coisa para uma pessoa que não tem condição, então não faremos, porque é o nome da empresa, é o nome da senhora, a senhora conseguiu fazer um medicamento que hoje é um sinônimo de qualidade, né? Eu vejo os fatores homeopáticos para mastite da empresa, né, como um sinônimo de qualidade. Precisa ter em qualquer produtor de leite que queira ter uma qualidade 100%, diferente, todo né? tempo, todo ciclo da vaca. Lógico que a gente está falando de mastite, mas a gente tem muitos outros medicamentos, né, que ajudam, facilitam manejos e Se fazem, você me convida, né, a gente conversa a várias outras coisas, respeito. né? Não, eu imagino, né? A senhora deve ter muita história para contar. Mas a história da mastite no laboratório, ela é muito famosa, né? A gente sempre foi questionado a campo, né? O que a senhora colocava, o que tem nesse medicamento. Já me relataram, Tem inteligência. né? Justamente, né? Que tinham tanta coisa, né? E a gente nunca podia falar, não sei, tem que falar com a doutora, aquela coisa toda. E as pessoas sempre queriam conversar com a senhora, né? No campo. O que a doutora põe nesse medicamento? Até fizeram uma brincadeira, né? Se esse medicamento é bom, vou tomar. Até tomaram, misturaram na água, a água ficou doce. Né? Porque é sacarose. E uma das coisas que a gente também viu, né? Que também é para mastite, né? Mas nós já também tratamos mastite suíno. Sim, claro. Foi muito bom. E nas fez fêmeas, um né? resultado maravilhoso. Nas né? matrizes, nas nas marrãs, né? Então, Sim. assim, é uma diversidade, né? É um medicamento que houve tem necessidade. uma dinâmica muito grande, né, doutor? Essa é a realidade. Salvou essa matriz. Salvou, né? Salvou então, essa marrã. Tem hoje... E também, né? Eu sei que não é o caso aqui, mas nós já curamos mastite, né? Com outros medicamentos da empresa que não era para mastite. Então, a empresa... Foi um pronto-socorro. A empresa ela tem uma gama muito grande, né? De medicamentos que servem para o rebanho todo. Essa é a verdade. Só que a questão é, né? Hoje, né? Mastite, né? Subclínica, clínica, né? O que tratar? Né? Como tratar? Hoje a gente já tem tudo isso já na ponta da língua como a melhor ferramenta hoje a nível de mercado. Então, basta conversar, né, com a nossa equipe e saber utilizar os produtos. Justamente. Então, a gente poderia, em outras oportunidades, a gente falar sobre desenvolvimento de outros produtos, outras tecnologias. Você pesquisa o que o povo quer de conversa, a gente está aqui para conversar. Pode deixar que eu vou... Bom? Tá bom, doutora. Queria parabenizar a senhora pelo desenvolvimento desse produto, até porque hoje ele é produzido em escala industrial, serve o Brasil inteiro e é exportado. Sim. Então, parabéns mais uma vez. Bom, agradeço de coração. Estamos aí para isso, para trabalhar para um mundo melhor. Aí, André, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, foi muito gostoso. E tenho mais uma coisa, porque a nossa empresa é sustentável, mas não é aquilo de fazer propaganda, a gente é de verdade. Sim. As pegadas de carbono de qualquer produto nosso são mínimas. Nós já falamos sobre isso, né? Em breve nós vamos pôr nas redes sociais. Nós temos um trabalho de mestrado, né, com a doutora, com a professora Renata Barbieri. Então, o que o mundo está correndo atrás para provar, nós já provamos, já somos há muito tempo. Né? Da porteira para dentro e da porteira para fora, nós somos extremamente sustentáveis e não poluímos o mundo, muito pelo contrário. Então, agradecemos. Algo aí mais para dizermos? Não acredito que seja isso. Sem dúvida. Obrigada novamente. Obrigado. E para você que nos acompanhou, muito obrigado. E até o próximo episódio do Arenales, o meu cast.